Princípios. Vamos continuar conversando sobre princípios? Amém? Quem entende isso, que Deus governa por princípios. Irmãos, Deus governa tanto por princípio, que às vezes ele abençoa uma pessoa que não ora, mas vive o princípio, e não abençoa quem está orando e quebra princípio. Olha para você ver que coisa extraordinária, né? Quem entende que Deus governa por princípios e não por acaso, ele descobre algo poderoso. O que ele descobre que é poderoso? Ele descobre que não é sorte, que não é coincidência, que tudo é princípio. Amém? Quando alguém decide viver, irmão, segundo aqui, segundo o que está aqui, na palavra, ela começa a alinhar sua vida com os princípios de Deus, porque todos os princípios de Deus estão nas Escrituras. Todos. Amém? Quando alguém decide viver pelos princípios de Deus, sabe o que acontece? Portas começam a se abrir. Amém? Favor de Deus começa a aparecer, Deus começa a colocar pessoas no seu caminho para te abençoar. Deus começa a te dar conexões. Quem vive princípio, cria conexões, acessos. Quando você vive princípio, pessoal, Deus te dá acesso a lugares que você jamais chegaria pela sua própria capacidade. Muito sério isso, né? Outra coisa, quando você decide viver os princípios de Deus, milagres começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque no reino de Deus existe uma verdade muito forte. Deus não honra apenas oração, Deus honra princípios. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque filhos que quebram princípio em casa, qual princípio? Honra teu pai e tua mãe, isso é um princípio. Vai muito além de um mandamento. Deixa eu dar uma palavra aqui para você, jovem, adolescente. Você pode ser esforçado, você pode ser estudioso, você pode ser inteligente, mas se você quebrar o princípio de não honrar seus pais, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai ser feliz. Porque Deus respeita princípios. Olha aqui para mim, loucura que eu vou te dizer agora. Deus não respeita pessoas. Deus respeita princípios. Isso é muito forte, irmão. Deus honra quem honra. A Bíblia diz, honrarei os que me honrarem. Amém? E odiarei os que me desonrarem. Deus diz isso na palavra dele. Então você precisa tomar muito cuidado. Porque quando você entra na quebra de princípio, você entra num lugar de desonra. E a desonra rouba tudo o que a honra te deu. Entendeu ou não? Muito sério. Então toma muito cuidado para você não andar nesse lugar de quebra de princípio. Porque toda pessoa que quebra um princípio é quebrada pelo princípio. Toda vez que você quebra uma lei, mais dia menos dias a lei vai te quebrar. Amém? Por exemplo, o cara dirige sem carteira. Ele está quebrando uma lei, não está? Até o dia que ele cai numa blitz. Aí quem foi que quebrou quem? Pegou ou não pegou? Existe a lei da gravidade, não existe? Qual que é a lei da gravidade, pessoal? Tudo que sobe, desce. Aí você sobe num prédio e fala assim, eu vou quebrar a lei da gravidade. Aí você pula lá de cima. Aí você cai lá embaixo. Como você vai cair lá embaixo? Que jeito você vai estar? Todo quebrado. Quem foi que quebrou quem? Você quebrou a lei da gravidade? Ou a lei da gravidade te quebrou? Toda a lei que você quebra, te quebra. Amém? Todo princípio que você quebra, te quebra. Então, existe um poder por trás dos princípios. E eu quero falar sobre isso. Milagres são extraordinários. Mas princípio é aquilo que sustenta uma vida inteira de milagre.
O que sustenta o milagre que você recebe é o princípio que você vive. Preste muita atenção. Camarada, eu vi uma entrevista, camarada foi pro garimpo, certo? Chegou lá, ele conseguiu achar uma pepita de ouro, quase meio quilo. Gente, ele nunca viu tanto dinheiro. Passado 3 anos, sabe aonde ele estava? Na miséria e lá no garimpo de novo, tentando achar outra pepita. Conversando com ele, o repórter, o que aconteceu? Esbanjei, gastei com mulherada, com bebida, com droga, e acabou tudo, os amigos sumiu. O que aconteceu? Ele achou o milagre, ele achou a pepita de ouro. Esse é o milagre. Mas ele quebrou os princípios básicos da administração. Investimento, né? Gastar menos do que ganha. Ele quebrou o princípio, ficou pobre de novo. Ou seja, recebeu o milagre, recebeu a bênção, mas porque quebrou o princípio, não sustentou o que ganhou. Quem quebra princípio, presta atenção. Quem quebra princípio não sustenta o que ganha. Então, milagres são extraordinários. Mas os princípios são o que sustentam uma vida de milagre. Então, preste atenção, por favor. Deus está nos ensinando, irmãos. Isso que eu estou passando para vocês, eu recebi na madrugada, para que você possa entender e alinhar a sua vida. A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Porque quando você pratica a palavra, você está edificando a sua casa na rocha. Então, por favor, essa palavra não é para você ouvir. Essa palavra é para você viver. Está entendendo, sim ou não? Amém. Princípios são leis espirituais do reino de Deus. Deus governa o mundo através de princípios e não de emoção. Deixa eu te falar, Deus te ama muito. Você tem dúvida disso ou não? Amém. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Que amor é esse? Que você dá o seu filho para salvar um pecador. Então não tem dúvida que Deus nos ama, sim ou não? Amém. Agora, você sabia que esse amor de Deus não sobrepõe os princípios de Deus? Deus pode te amar, e como Ele te ama, mas se você quebrar o princípio, ele vai ser justo, e você vai sair debaixo do amor e vai entrar na justiça, e Deus vai fazer justiça. Lembra de Moisés? Moisés era um homem, amigo íntimo de Deus. Deus falava com Moisés face a face. Mas Moisés quebrou um princípio. Que princípio da obediência. Deus mandou falar com a rocha, ele bateu na rocha. Por causa disso, que ele quebrou um princípio, Deus pegou o amor, deixou de lado e olhou para Moisés com os olhos da justiça. E o que aconteceu? Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Um outro exemplo que nós temos é Davi. Deus disse assim, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Sim ou não? Mas eu te pergunto, quando Davi peca, Deus trata ele com amor ou com princípio? Tá bem claro para você que está me assistindo? Pode comentar aí, pode deixar aí seu comentário. Eu não estou monitorando não, que eu estou gravando, viu, papo, por emergência, porque se caso precisar alguma coisa acontecer, nós tem aqui. É verdade. Beleza? Eu preferi abrir mão do monitoramento para a gente poder acompanhar aqui. Então, você entende que até aqui está claro para você? Então preste atenção. O milagre não é bagunça espiritual. Existe uma ordem no reino de Deus. Deus não faz milagre por fazer. Até para operar o milagre na sua vida, Deus usa os princípios. Amém? Então, olha para você ver, Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, amém? Sementeira e colheita não vão cessar.
Princípio, olha aqui, ó, isso é um princípio. Deixa eu te mostrar o que é princípio, para você entender. O que é princípio? Vou te dar aí alguns princípios. Alguns princípios. Quem planta, colhe. Princípio. A lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Outro princípio. Quem honra é honrado. É um princípio. Ou seja, não é quem você honrou que vai te honrar. Não, não. A honra fala de você. Se você honra, você vai ser honrado. Se você não for honrado pela pessoa que você honrou, Deus vai levantar outra pessoa para te honrar. Outro princípio, que é outro princípio? Quem busca, encontra. Amém? Outro princípio, quem pede, recebe. Deus não trabalha por emoção, Deus trabalha por princípios. Por isso que não adianta você chorar e falar, oh Deus, tem dó de mim. Deus não tem dó, não. Deus tem misericórdia. Amém? Então, deixa eu te falar. Milagres, eles são extraordinários. Mas os princípios são permanentes. Amém? Então, quem quebra princípio, bloqueia o favor de Deus. Pegou ou não pegou? Quem quebra princípios, bloqueia o favor de Deus. Saul é o meu exemplo. O rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Amém? Ele foi escolhido por Deus. Ele foi colocado na posição de rei do povo de Deus. Só que, de repente, ele começa a quebrar princípios. Irmãos, sabe como é que eu sei quando uma pessoa está quebrando princípio? Quem vive fazendo sacrifício. Vou falar um trem aqui que talvez vai te machucar, mas vai te curar. Da série, vai doer, mas vai curar. Quando você vê, Pablo, quando você vê, irmãos, uma pessoa que ama fazer sacrifício para Deus, é porque ela vive quebrando princípio. Toda pessoa que quebra princípio, ela tenta reparar através do sacrifício. Aí ela quer fazer voto, ela quer dar oferta, aí ela quer ir para o monte, ela quer sofrer para se sentir menos mal pelos princípios que ela quebrou. E sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, Pablo? Obedecer a Deus é melhor do que fazer sacrifício. Amém? Saul, ele quis sacrificar quando ele quebrou um princípio. E aí Samuel chega e diz, Saul, por que você desobedeceu? Sabe o que ele diz? Não, que eu queria fazer um sacrifício para Deus. E Samuel diz, Saul, obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Quando você vê uma pessoa fazendo muito sacrifício espiritual, é só você ver aí, ó, nós estamos aqui no período da quaresma, né? A pessoa passou o ano quebrando princípio, passou o ano traindo a mulher, embriagando, chegando atrasado no serviço, defraudando a empresa, mentindo, né? Ou não? Aí chega na quaresma vai fazer sacrifício. Toda pessoa que quebra princípio tenta resolver no sacrifício. Entendeu? Então, Saul ele ignorou. Qual foi o resultado dele quebrar o princípio? Perdeu o trono. Mais do que o trono, ele perdeu a presença de Deus e perdeu o favor de Deus. Ou seja, Deus disse, não vou para a guerra com você. Você vai sozinho. Presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. Da série ainda, vai doer, mas vai curar. Muitos querem unção, muitos querem milagres, muitos querem prosperidade, mas ignoram os princípios que sustentam estas bênçãos. Presta atenção.
Não adianta pedir a bênção se você não honrar os princípios que sustentam a bênção. É igual oportunidades. A oportunidade é uma bênção, não é? Você tem que viver princípio para honrar a oportunidade que você teve. Irmãos, todas as pessoas que estão caídas, elas não estão caídas porque não tiveram oportunidade. Elas estão caídas porque elas não honraram os princípios. E às vezes aí fica envergonhado e aí entrega de vez pro capeta. Quem honra princípios libera o poder de Deus. O poder de Deus é liberado aonde você vive o princípio. Quer que eu te dê um exemplo? A pesca maravilhosa. Pedro está lá, trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Jesus entra no barco de Pedro, prega uma palavra, diz, olha, vamos para o mar alto. E Pedro vai, obedece. Irmãos, princípio, deixa Jesus entrar no barco. Princípio, ouve a voz de Jesus. Direcionamento de Jesus, princípio. Aí agora Pedro está no lugar que ele havia pescado a noite toda e não apanhou nada. Correto? Aí Jesus diz para ele, lança a rede para a direita. Pedro respondeu, havendo trabalhado a noite toda não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele honrou o princípio. Qual o princípio, irmão? O princípio da obediência. Deixa eu te perguntar, você tem ouvido palavras aqui todas as manhãs, sim ou não? Amém. Você está praticando? Se a resposta for não, a sua oração não está passando do telhado. Porque quando eu oro, a oração se encontra com a minha obediência. E ela ganha força para chegar até o trono da graça. Vou repetir isso aqui. Quando eu oro, a oração ela encontra com a minha obediência. E ela ganha força para chegar até o trono da graça. Amém? Então, qual foi o resultado da obediência? Qual foi o resultado de viver o princípio? Pedro teve as suas redes cheias. O barco encheu tanto que quase afundou. O milagre foi extraordinário, que tanto que nós estamos aqui hoje falando dele. Então presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando você honra princípios, nossa Deus, eu vou dizer. Quando você honra princípios, Deus libera a provisão. Quando você honra princípios, Deus libera a provisão. Meu Jesus. Irmãos, isso é muito forte. Princípios geram resultados que a oração sozinha não gera, viu, Pablo? Princípios geram resultados que a oração sozinha não resolve, não gera. Isso é muito forte. Tem coisa que a oração não resolve, mas os princípios resolvem. Vou te dar exemplo, antes de você me acusar de heresia. Quer exemplo? A oração resolve falta de perdão? Não. É princípio. Amém? Quem não perdoa bloqueia a própria vida. Adianta orar? Estou perguntando para você que está aí do outro lado. Adianta orar se você não perdoa? O que vai resolver? Princípio. Perdoar é um princípio. Está entendendo, sim ou não? Então você pode orar a vida toda. Que se você não perdoar, não vai adiantar. A oração não vai resolver. Amém? Outra coisa, outro exemplo, honra. Quem não honra, quem anda na desonra, fecha as portas. Aí eu te pergunto, você anda na desonra, você não honra pai, não honra mãe, não honra patrão, não honra sua liderança, não honra seu Deus, não honra seu pastor, não honra sua igreja, não honra seus irmãos. Aí você ora para Deus abrir porta. Vai adiantar? A oração não tem poder para abrir portas que a honra fechou.
Eu vou ter que repetir. A oração não pode abrir portas aonde a honra fechou. Entendeu? Um outro. Vou dar um exemplo. Quem planta, colhe. Correto? Correto ou não, irmão? Plantar é um princípio, sim ou não? Então quem planta, colhe. Agora, quem não planta, adianta orar para colher? Não. Estou falando que a oração não resolve coisas que o princípio resolve. Parece que eu falando assim fica tão simples de entender, não fica, Pablo? Verdade. Hã? Verdade. Então, tudo que o homem plantar, diz a Bíblia em Gálatas 6,7, o homem colherá. Não diz que tudo que o homem orar ele vai colher? A Bíblia não diz em Gálatas 6,7 que tudo que o homem orar ele colherá. Não, é tudo que o homem plantar, e plantar é princípio. Isso é uma lei espiritual, pessoal. Amém? Quem vive por princípios não depende da sorte. Ele vive de colheita. Quem vive de princípio, vive de colheita. Quem quebra princípio, vive de consequência. Meu Deus, vocês não têm noção da profundidade do que eu estou falando? Você que está aí do outro lado, você consegue ter noção e clareza daquilo que eu estou ministrando aqui, pessoal? Amém? Deixa eu caminhar para o final aqui. É importante você cumprir e obedecer os princípios de Deus. Por quê? Porque os princípios vão sustentar o seu destino. Amém? Olha aqui, olha para mim. Talento abre porta, mas só o destino, só o princípio te mantém lá. Amém? O seu talento pode te colocar na mesa, mas só os princípios podem te conservar na mesa. Na minha mesa, muitas pessoas já sentaram. Viu, Pablo? Nesse ano que você está comigo mesmo. Nesse ano que você está comigo. Quantas pessoas você já não viu sentar na nossa mesa? Muitas. Mas ficaram? Não. Não fica. Porque o que te sustenta na mesa não é o seu talento, é o seu caráter. Princípios mantenha as portas abertas. Vou te dar um exemplo. Sansão tinha força, mas não tinha princípios. O que aconteceu? Perdeu tudo. Agora José não tinha força, mas tinha princípio. O que aconteceu? Virou governador do Egito. Ah, Jesus amado. Deus tirou ele do poço e colocou no palácio. Por quê? Porque ele tinha princípio. Não é a sua força que vai te levar para o trono. Não é a sua força que vai te levar para a gerência da empresa. Não é a tua força que vai fazer você ser um grande empresário. Não é a tua força que vai te colocar no púlpito ou no altar. É os princípios. Quem te leva ao topo pode ser o talento. Amém? Mas quem te mantém lá são os princípios. O talento consegue te fazer chegar, mas só os princípios te faz permanecer. Amém? Então, quero concluir aqui, espero que tenha edificado a sua vida, mas eu quero concluir aqui dizendo que quem vive princípios vive debaixo do favor, da provisão, da proteção e da honra, porque Deus honra os princípios do reino. Olha aqui que diz Salmo 15, versículo 1 e 2. Quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda em integridade e pratica a justiça. Em outras palavras, resumindo, quem vai habitar no tabernáculo de Deus é aqueles que vivem praticando os princípios de Deus. Amém? Deus não libera poder para quem ignora princípios. Mas quando alguém decide viver pelos princípios do reino, o céu começa a cooperar com a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Que Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Deixa eu orar e aí eu quero vir te dar um abraço e um recadinho, tá bom? Beleza? Senhor, hoje nós aprendemos que o teu reino funciona por princípios. Então, Senhor, eu te peço, em favor da minha vida, da vida do Pablo e desses irmãos que estão conosco, nos ajude, Senhor, a viver em obediência, honra, fidelidade, integridade. Que o Senhor, ó Deus, alinhe a nossa vida aos princípios do céu. Que toda a área desalinhada nessa manhã seja corrigida. E que a partir de hoje nós possamos viver debaixo do favor que acompanha os obedientes, aqueles que andam nos teus princípios. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, companheiros, companheiras de devocional. Eu abençoo eles com o derramar do favor de Deus. Que nós possamos alinhar, observar a nossa vida, onde eu estou falhando nos princípios, quais princípios eu estou desprezando, e trazê-los de volta para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento, para dentro do meu trabalho, da minha empresa, do meu ministério, da igreja. Praticar os princípios vai me colocar em lugares altos e me fazer andar em lugares altos. Eu abençoo meus irmãos com esse entendimento nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém?